Olá, pessoal. Bom sábado para vocês. Que Deus abençoe. Tenham um dia abençoado, maravilhoso. E sábado é dia de renovar as esperanças, embora as notícias sejam ruins. O doutor Renato Gomes sempre dá uma visão positiva delas, e para isso que eu trago ele mesmo, que é para ele renovar as nossas esperanças e não deixar a peteca cair. Doutor Renato, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom dia, Camila. Obrigado a você pelo convite. Olha, eu tento renovar as esperanças, mas inclusive as minhas. As minhas estão o dia inteiro sendo renovadas. É um trabalho por isso que eu costumo compartilhar com prazer. Doutor, então já vamos começar falando da Polícia Federal, já que o senhor tem feito aí algumas críticas a uma parcela da Polícia Federal que serve ao Supremo Tribunal Federal, e ela pediu um novo inquérito sobre a atuação de milícia digital contra a democracia. Entre os envolvidos estão os filhos do presidente, né? O Eduardo e o Flávio, e os assessores deles, partindo de um relatório de uma empresa chamada Atlantic Conceal. Teremos mais buscas e apreensões, teremos mais prisões. O Daniel está preso até hoje, doutor. Como é que fica? Camila, todo inquérito aberto de ofício pelo Judiciário é um inquérito ilícito. Ele é um inquérito que usurpa a competência. Não importa que o plenário do Supremo tenha legitimado, ele continua sendo inconstitucional. E quem pode dar um freio nisso é quem tem o poder de colocar a ordem na casa. É o chefe de Estado e como comandante supremo das Forças Armadas. Mas como isso não está acontecendo, há outras instituições envolvidas. No caso, a Polícia Federal, que é regida pela Lei 8.112. E no seu artigo 116, inciso 4, diz lá que é dever de todo servidor público federal não cumprir ordens ilegais. Mais uma vez, se um juiz disse que é bacana um inquérito aberto de ofício, né, e sair criando factóides e perseguindo inocentes, e o delegado federal, por outro lado, ele que é respaldado pela lei, ele assumiu, se comprometendo a cumprir a lei, ele tem o dever de, peraí, isso aí é ilícito, eu não vou cumprir. É dever funcional não cumprir ordens ilícitas. E juízes, a gente está vendo no dia a dia, está aprendendo que ele comete ilicitudes também. Mas foi aberto. Se eles vão perseguir ou não esses supostos indiciados, se eu tivesse que apostar, eu diria que sim. Porque qual é a justificativa para se abrir um inquérito onde esses indiciados ali, com base num factoide, numa narrativa criada, em cima de praticamente uma teoria da conspiração antidemocrática, entre aspas, qual a justificativa de se abrir isso se não houver ali uma perseguição contra esse pessoal? Uma quebra de sigilo, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo telefônico, sigilo fiscal e por aí vai. Então, a gente vai assistir mais do mesmo, agora com alvos diferentes. Isso faz parte da guerra política, faz parte da politização do judiciário, que hoje atua, como o professor Ives Gandra Martins bem falou, como o maior partido de oposição ao governo, sem qualquer pudor. Sem qualquer pudor. Vamos ver até onde iremos. A única certeza que eu tenho, como está no FICA, e essa atitude do judiciário apenas faz o judiciário ficar no limbo. É a única certeza que eu tenho. Renato, nós também estamos vendo aí o STF investir pesado contra os militares, pedindo quebra de sigilo telemático, celular do general Pazuello. Agora querem a quebra de sigilo dos e-mails de Braga Neto. Isso é revoltante. Eu não tenho palavras para falar, porque daqui a pouco eles vão para cima do general Heleno. Até quando terá essa escalada? Porque o que está parecendo que é um braço de força ali, um jogo de braço de força. Queda de braço. Você faz mais do que eu. Não, peraí, você soltou uma nota, então eu vou para cima de você. Você veio para cima de mim, então agora eu vou fazer isso. Até quando vai ter esse atrito? Quando que isso vai quebrar? Camila, na arte da guerra, uma das estratégias, uma das melhores estratégias para você vencer é você ficar na defensiva.
na defensiva, esperando a melhor oportunidade para abater o inimigo. Hoje, o que está acontecendo? Por que os inimigos estão avançando? No caso, a CPI está avançando sobre os militares. Porque os militares ainda não mostraram a que vieram. Eles permitem que se faça isso. Estão permitindo essas usurpações de competência, né, essas invasões de prerrogativas do Executivo, essas afrontas aos seus próprios quadros, no caso, oficiais generais, né, coronéis que foram depois na CPI, e por aí vai. Então, enquanto não existe vácuo no exercício do poder, se os militares, por alguma estratégia que seja, no caso, uma estratégia defensiva para depois atacar na hora certa, estão se sujeitando a isso, paciência, só eles podem dizer por quê. E eu acredito que dirão no momento que eles entenderem adequado, de acordo com o que eles têm ali, né, planejados no sigilo da arte da guerra. Agora, o que vai acontecer? É boa pergunta. Eu diria que dá para piorar um pouco sem uma reação das forças do bem, que são os militares e a presidência da República. Né? Se o general realmente vai entregar os e-mails, né, ou se não, é uma curiosidade que eu tenho. Porque tem duas possibilidades, no caso dos e-mails. Ele pode negar a entrega, não vou entregar os e-mails, porque não tem nada a ver com a saúde. Aqui eu era ministro ali na época da Casa Civil, e tem questões ali sigilosas envolvendo a presidência da República. Questões internas corpus do Poder Executivo, de segurança, então não vou entregar isso. O que pode acontecer, nesse caso, a CPI recorrer ao STF e vir uma canetada de um togado, determinando a busca e apreensão. O que pode acontecer aí? A Casa Civil, ou a presidência da República, se submeter e permitir que haja a busca e apreensão, entregando tudo, ou agir diferente. Chamar, por exemplo, a polícia do Exército, né, lá para o gabinete da Casa Civil ou para a entrada do Palácio do Planalto para receber esse pessoal da Polícia Federal que não sabe o que é legal e ilegal. Ou um pelotão de operações especiais das Forças Armadas, pode ser lá os fuzileiros navais ou mesmo Forças Especiais do Exército. Seria uma resposta muito adequada para essa aberração. Mas vai acontecer isso? Se eu tivesse que apostar com o que a gente está enxergando hoje, serão entregues de bandeja esses e-mails para a CPI. Né? Eu gostaria de enxergar a outra solução, outra possibilidade, mas vamos ver. Renato, a gente pode dizer que uma parte da Polícia Federal virou escoteiro mirim do Supremo? Faz a segurança da própria casa. É uma polícia particular. Eles perderam a noção do que seja a segurança pública e passam a fazer segurança privada, agindo em interesse privado, interesse político, privado da ideologia esquerdista que está ali, foi travestido em STF. Então, essa parte da polícia, infelizmente, faz um papel sujo do jogo político. Por quê? Porque não tem ali uma hierarquia no âmbito da polícia que chame a atenção desse pessoal, que abra o processo administrativo na corregedoria, né, que consiga se contrapor a ordens ilícitas que eles estão recebendo e estão aceitando ali, muito por conveniência, por conforto, para não ter problema. Mas por que não cogitar também por interesses, né, inconfessáveis também? São seres humanos que estão agindo por meio dessa política que a gente está vivenciando já há algum tempinho, no mínimo de 2019 para cá. Então, eles não sabem o que é lícito ou ilícito, não sabem quais são os interesses que envolvem esse jogo todo, né? Delegados que trabalham na área criminal há anos e anos. Então, está tudo errado. E, obviamente, uma hora a colheita chega. Né? A gente está assistindo só um lado atuar em flagrantes ilicitudes, cometendo flagrantes aberrações, usurpando competências de todas as instituições públicas, praticamente. É da polícia, quando impede uma investigação, é do Ministério Público, quando dispensa a atuação do órgão para agir de ofício, né? Descumpre deveres de fundamentação, invade prerrogativas do Executivo, suprime prerrogativas do Executivo. Então, é um show de horrores. Suprime liberdade. Vamos ver o desfecho dessa história.
A respeito do voto impresso, Renato, articularam na calada da noite para enterrar o voto impresso. Só que não deu certo, né? Eles deixaram a pauta quietinha e vão continuar em agosto, o que nos dá tempo hábil de organizar uma manifestação, inclusive apoiar a manifestação do dia 1º/8, 1º de agosto, agora, a favor do voto impresso. Essa articulação contrária ao voto impresso começou no Supremo Tribunal Federal, o que nos traz uma estranha sensação de Venezuela, até não sei nem mais falar, venezualização. Então, traz essa sensação para a gente, porque lá o Supremo usurpou as prerrogativas do Legislativo, o que me lembra muito o que você vive falando, que é que não há vácuo de poder. Qual é o interesse desses parlamentares em atuar contra o voto impresso e o que eles ganham com isso? Olha, o que se ganha o que eles querem é a volta do Estado anterior, onde todos se locupletavam do sistema político, ficavam todos felizes e tudo parecia em harmonia, né? E o povão lascado como sempre, vivendo na miséria, tudo faltando, os impostos sendo aumentados homeopaticamente ano a ano. É isso que eles queriam, a volta do Estado anterior, onde graçava a corrupção. Isso aí, os cofres fechados, gerou uma certa abstinência. Até porque eles saíram do poder, que o poder está em outras mãos. Está nas mãos de uma pessoa que foi eleita, que está ao lado do povo pela primeira vez desde a redemocratização do país, a pseudo-redemocratização do país. Então, primeiro, o interesse é esse. O interesse é a tomada do poder para voltar ao que era antes. Não tem nenhum interesse em relação à satisfação da vontade popular, a legitimação da democracia representativa ou com o aumento da legitimidade da representação traduzida nos mandatos parlamentares, nos mandatos dos deputados e senadores. Segunda questão, juízes atuando em articulações, isso é atividade político-partidária, isso é crime de responsabilidade. Eles afetaram diretamente o andar da tramitação da proposta de emenda constitucional, crime de responsabilidade. Impune por enquanto, sim, mas isso afetou diretamente. Terceiro, qual vai ser o desfecho dessa história? Se você vai estar dependente da manifestação ou não? Olha, manifestação para surtir efeito no Congresso Nacional tem que ser manifestações que façam esse pessoal despertar para o que há do lado de fora da bolha de Brasília. Há milhões de pessoas vivendo sob opressão que estão ao ponto de explodirem, de colocar o país abaixo. Essa que é a realidade. Que tipo de manifestação ocorrerá no dia 1º de agosto? Será uma manifestação que fará esse pessoal acordar para a realidade que o povo brasileiro está vivendo, querendo efetivamente uma mudança que o governo federal tenta fazer e está sendo boicotado e sabotado o tempo inteiro? Se a manifestação for uma manifestação diferente em vários aspectos do que as que vieram sendo feitas até então, eu apostaria que surtirá efeitos. Como surtiram efeitos as manifestações de 2013, que fizeram, por exemplo, o Congresso enterrar aquela PEC que impedia a investigação do Ministério Público, enterraram vários projetos de lei que eram contrários às demandas sociais. Manifestação que mostrou a que veio e que fizeram as pessoas pensarem, lá de dentro, que aqui fora tem muita força. Como é que serão essas manifestações agora? Vai depender disso. Manifestações como as que vêm sendo, na minha leitura, não vão adiantar absolutamente de nada. Que o problema aqui, como o Bolsonaro cansou de falar um tempo atrás, o ser humano não obedece àquilo que ele não teme. E eu até melhoro isso, na minha leitura seria melhor falar que o sujeito mau caráter, o bandido, não obedece àquilo que ele não teme. Porque o ser humano bom, a pessoa de caráter, ele vai obedecer sim, porque ele sabe o que é certo ou errado, dentro de um senso comum que permite uma vida harmônica, permite uma vida ordeira, respeito ao próximo. Então, vai depender desses detalhezinhos.
como é que serão as manifestações no dia 1º? Né? Mas, independente de qualquer coisa, o destino do Brasil não está preso a essa aprovação da PEC. Acreditar nisso, eu diria que é o chamado negacionismo na minha leitura. Você negar que as instituições estão tomadas por agentes que denotam essa hegemonia gramsciana dentro das instituições de Estado, deturpando leis, deturpando a Constituição, ressignificando palavras, atacando o chefe de poder, o chefe de Estado, as Forças Armadas o tempo inteiro, defraudando a Constituição. Isso não tem jeito. A gente tem que resolver a causa do problema, que é a purificação do sistema de justiça, como todas as diversas outras instituições. Resolvendo isso, qualquer boa lei será aprovada facilmente no parlamento, que passará a agir em consonância com os anseios da população, com o que realmente a gente esperaria que viesse dentro de um regime pretensamente democrático. Então, como é que você harmoniza isso na prática? A gente está no momento ali de decisão, eu diria. Alguém vai ter que dar um checkmate. E eu tenho certeza que o checkmate virá das forças do bem. Chefe de Estado, poder militar. E, obviamente, povão legitimando tudo que vier. Doutor, caso a gente não consiga pautar o voto impresso favorável, foi nas ruas, mas a gente, político está perdendo um pouquinho de medo, esquema em urnas, nós sabemos que tem, não adianta usar meias palavras, mesmo com uma pressão do Supremo falando que vai investigar quem falar contrário às urnas, mas eu acho que quando a gente nomeia as coisas ficam mais fáceis de ser vistas. Então, nós sabemos que tem, sim, fraude nas urnas, tanto que eles sempre optam pela da primeira geração, que é só usada no Brasil, mais 2 ou 3 países, de tão insegura que elas são. Se nós não conseguimos esse voto impresso, o que cabe à população fazer? Olha, se não conseguirmos o voto impresso, o que a população pode fazer é o que fez em 2013. Dali para uma manifestação mais impactante, que mostre para esse pessoal para quem realmente manda no país. A segunda possibilidade é o presidente da República resgatar a democracia representativa, que hoje ela não existe. Os representantes do povo não representam o povo, representa a cleptocracia, a autocracia judicial. Então, há que haver um resgate disso aí, um resgate da ordem e da democracia representativa. Que há mecanismo para fazer isso, eu não tenho a menor dúvida. E eu diria o seguinte, não é para se preocupar com isso, porque haverá no que vem eleições limpas. Esse sistema atual, ele não vai ser implementado ano que vem, é a certeza que eu tenho. Não adianta eles quererem perseguir quem desconfia do sistema eleitoral. Falar mal do sistema eleitoral, eu diria que ninguém precisa falar mal, basta o presidente da República falar o que ele está falando. Que ele pode falar que não vai acontecer absolutamente nada com ele. Independente desse estado policial, judicial, policial, que a gente está tocando terror no país hoje. A gente não precisa falar mal do sistema eleitoral. Eles se desmoralizam com essas falas esdrúxulas, eles atiçam a ira de milhões da população, eles jogam contra eles mesmos, e eles apenas demonstram que o presidente da República está coberto de razão e que vai agir no momento que ele entender adequado. Ele já disse que não entregará a faixa para nenhum bandido resgatado por artifícios, subterfúgios processuais para ser presidente do Brasil. Pessoa que não consegue andar às ruas livres de qualquer coisa. Então, sem falar do imponderável. Esse pessoal vai estar vivo ano que vem? Que viver, a gente não vive o período que a gente deseja. Todo mundo vai embora quando tem que ir. Então, eles contam que eles são imortais. Então, tem vários fatores em jogo aí. A minha certeza haverá eleições limpas, independente de se aprovar a PEC ou não. Eu confio no chefe de Estado e confio nas Forças Armadas para garantir a instauração de um regime democrático e acabar com a ditadura da toga. Já que nós estamos falando em regime democrático, a gente ainda vive numa pseudo-democracia, numa pseudo-liberdade de expressão, uma suposta liberdade de expressão. E eu queria, doutor, falar com o senhor aqui, fazer um parênteses, fazer um adendo.
Numa coisa muito interessante que eu li no Twitter, naquela Cracolândia, e eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor a respeito disso. O presidente Bolsonaro foi internado um dia antes, passou bem mal, foi na madrugada de terça para quarta-feira. E ele tinha prometido uma live na quinta-feira para falar sobre as urnas, inclusive com pessoas que comprovaram essas urnas, que têm provas das fraudes. O pessoal achou uma coincidência um tanto quanto questionável, um tanto quanto bizarra. Como o senhor vê essa coincidência no dia de um dia e meio antes do presidente da República abrir a caixa de Pandora das urnas eletrônicas? Olha, nesse estado de guerra em que a gente vive, Camila, tudo é possível. Se cogita aí que fizeram uma artimanha, colocaram ali alguma coisa interessante para ele digerir e a gestão não pegou. Um tempero especial. Um temperinho é uma hipótese, mas foi comprovada. Então, não deixa de ser uma especulação. Eu procuro sempre dar o benefício da bondade, da minha bondade, e eu diria o seguinte, foi um presente divino para ele se recuperar, descansar um pouco, está muito estressado, está com uma carga enorme de pressão em cima e você somatiza de algum modo. Qual é a mensagem para mim? Descanse um pouco, saia um pouquinho dos holofotes, respire fundo, deixa para apresentar isso na semana que vem. E foi bem, se você parar para pensar, foi oportuno. Por quê? Porque hoje foi barrada a votação para enterrar a PEC do voto. Percebe? Então, eles não conseguiram enterrar. Então, vai dar oportunidade para o presidente, mais à frente, apresentar o que ele iria apresentar. Vai haver as manifestações, ainda eu gostaria que serão impactantes, e aí, depois, quando voltar do recesso, será levada à votação. É outra pressão. Então, o contexto fica mais prontinho dessa forma. Então, você juntando as coisas, não existe coincidências na vida. As coisas sempre acontecem para o melhor. E o melhor que eu estou falando é o melhor como um todo, melhor aqui para o Brasil, especificamente, que a gente está falando. Então, assim, eu tiro um pouquinho de lado dos alimentos ali que podem não ter sido bem feitos. Eu vi com bons olhos isso. Há males que vêm para o bem. E esse descanso forçado do presidente foi para o bem. Sem falar que ele está constantemente exposto, quando se aproxima demais do povo, quando vai para essas motocicletas, dia sim, semana sim, outra também. Então é melhor sair um pouquinho de cena e deixar as coisas fluírem, trabalhar ali nos bastidores. Já que a gente está falando de bastidor e Congresso e STF, nós tivemos aí uma péssima notícia com a aprovação do fundão de 6 bilhões de reais. São 6 bilhões a menos na saúde, na educação, na infraestrutura, na economia. São 6 bilhões de reais. A gente não está falando de 6 mil, nem 6 milhões. A gente está falando de 6 bilhões de reais. É mais do que de valor de PIB de muitos países por aí. E o pessoal começou a pedir, os deputados começaram a pedir para que se vete isso, para que se derrube. E o Gilmar Mendes disse que não existe almoço grátis. Ou seja, doutor, é justo a população bancar campanha eleitoral de candidato que vai viver por 4 anos do nosso dinheiro com centenas de penduricários? Camila, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que isso aí não sai para o ano que vem. Isso aí não deixa de ser a legitimação da apropriação indébita, a legitimação do furto, a legalização, melhor dizendo, como disse o professor Modesto Carvalhosa alguns meses atrás, o Brasil institucionaliza a pilantragem, o crime, com esse tipo de lei. Por que 6 bilhões, se o Bolsonaro foi eleito com míseros 2 milhões? Se ele foi eleito, ele mostrou que pode se fazer diferente, guardando o dinheiro do povo. Isso é legitimação da pilantragem, da criminalização institucional. Eu tenho certeza que isso aí não chega ao ano que vem. Algo acontecerá no país e que fará esse sistema ser, eu diria, modificado de uma forma muito contundente. Isso aí é uma vergonha. Moralmente não se justifica. Institucionalmente, mostra apenas que o Brasil é uma cleptocracia efetiva, mascarada, que se vale da retórica da palavra democracia.
não tem sustentação alguma. E essa decisão, essa palavra do Gilmar não deixa de ser uma opinião política, para variar mais uma. Doutor, já que estamos falando do Supremo, vamos falar rapidinho sobre o André Mendonça. Eu não sou a maior fã do André Mendonça, não. Acho que tem nomes bem melhores do que ele, para ser sincera. Não acho que ele seja o melhor nome, mas o que eu acho não importa. Porém, ele está sendo amplamente atacado por ter ido conversar com o PT e com o Cidadania. Eu gostaria de explicar ao pessoal, e quero que o senhor complemente a minha explicação, juridicamente falando, que com certeza é melhor que a minha. Uma pessoa, para ser aprovada no Supremo Tribunal Federal, ela precisa da aprovação do Senado. Para ele ter a aprovação do Senado, ele precisa conversar com todos os partidos, com todos os líderes e mostrar o que ele está disposto a fazer, e eu não estou falando disposto a fazer coisa errada, e sim cumprir a Constituição, o seu conhecimento, embora nós não tenhamos mais Constituição, mas vamos fingir que a gente tem. O conhecimento da Constituição, a sua postura, as suas últimas atuações. Então, ele está apresentando uma grade curricular. É injusto a gente atacar ele neste momento, né, doutor? Concordo 100% com você, Camila. Você é uma excelente comentarista ali, política e jurídica também, por que não? Melhor do que muito especialista, não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Mas, olha, o que o André Mendonça está fazendo é a regra do jogo. Não dá para condená-lo por causa disso. Ele não se transformou numa pessoa de má índole, um bandido, por ele estar fazendo isso. Tem gente que foi jantar em iate, tomar vinho, na véspera de sabatina, que é você conversar com senadores de todos os partidos, é a regra do jogo. Assim, o André Mendonça, ele é o nome que o contexto pede, que o contexto permite que seja aprovado. Então, entre o André Mendonça e qualquer ministro que está lá, eu prefiro o André Mendonça, particularmente. Então, não vejo, a gente tem que enxergar o cenário como um todo. O nosso Estado, como está hoje, um Estado de não direito, uma ditadura da toga, que está ainda, eu diria, em fase de definhamento, não sei se o neologismo existe, mas está definhando, apesar de ela não enxergar isso, pelos atos de desespero que vem tomando. Eu diria que, enquanto esse sistema não for rompido, iniciarmos um verdadeiro regime democrático, jamais haverá uma indicação de um nome como esse que milhões desejam, um nome que seria impactante para fazer tudo diferente contra esse sistema. Isso não vai haver, exatamente porque perder uma indicação que não vai ser aprovada mesmo. É o sistema, é o Estado profundo que domina ainda. Apenas não está roubando, porque Bolsonaro fechou a chave do cofre, mas é o Estado profundo que domina o país ainda. Então, eu vejo ali de uma forma... Está dentro das regras você conversar com os senadores, não importa qual partido seja. Não dá para você condenar o André Mendonça por causa disso. Doutor, já que estamos falando em partidos, vamos falar do PDT? Vamos falar do PDT. O PDT pediu que o Supremo Tribunal Federal obrigue o Lira a analisar pedidos de impeachment de Bolsonaro. Como é que o Supremo Tribunal Federal pode obrigar o Lira, doutor? Não tem como obrigar. Porque se avaliar ou não é a discricionariedade do presidente da Câmara dos Deputados. É uma decisão política. Primeiro que não houve crime de responsabilidade, são factoides criados o tempo inteiro. Nada condena o Bolsonaro. Segundo, que se o Lira pautar isso, o Lira, politicamente, ele já era. Ele será um morto político. Porque vai haver não apenas reação do povo, mas vai haver reação também do chefe de Estado. Que seria um golpe escancarado. Por outro lado, se o Supremo determinar isso, o Supremo se enforca cada vez mais, está colocando a corda no próprio pescoço. A Carmen Lúcia já deu uma decisão algum tempo atrás, pedindo explicações do Lira. O Lira já respondeu. Vai acontecer a mesma coisa? Se o Lira já respondeu, por que repetir a mesma coisa? Por que uma outra decisão do mesmo sentido? Será que ela vai determinar a abertura? Se ela determinar a abertura, é muito mais provável que ela passe vergonha.
porque ela não tem como fazer a sua decisão ser implementada. Não tem como coagir o Lira a abrir esse processo de impeachment. Ah, mas o Lira pode ter processo no Supremo, eles podem botar processo do Lira para andar. Aí vai pesar mais quais os interesses do Lira em jogo, a questão pessoal dele, ele vai ter que pesar. Eu tenho que me preservar de algo que esses caras podem me prejudicar, e para isso eu tenho que entregar lá a cabeça do presidente da República, ou não, ou essa briga eu vou comprar. Mas para ele entregar a cabeça do presidente da República, ele tem que entender que o presidente está adormecido, que ele entende que tudo que está acontecendo é jurídico, é válido, que ele vai se submeter a todas as decisões de togados e do Congresso. Eu duvido que isso vai acontecer. Eu duvido, Renato. Eu não sei se o Lira duvida que isso vai acontecer. Eu não sei qual a leitura que ele faz de cenário. Então, é questão extremamente delicada para o Lira. Mas olhando para o lado do povo, é extremamente benéfica para o povo se o Supremo der uma canetada determinando a abertura, porque a implementação do eu autorizo vai estar mais próximo do que nunca. Vai estar mais próximo do que nunca. Doutor, o Aécio ele deixou a comissão do voto impresso para passar para a mão do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, aqui em 2016, acho que estava comemorando quando o então deputado federal Jair Bolsonaro conseguiu derrubar o veto e conseguiu pautar o voto impresso, que deveria ter sido implementado em 2018, acabou que não foi. Ele estava ali comemorando, falando que era pela democracia, parabéns, Jair Bolsonaro, e de repente ele virou totalmente contrário ao voto impresso, e o Aécio, que era favorável, abriu mão para o Rodrigo Maia. Aqui a gente pode concluir que o Aécio Neves está mais enrolado do que a gente pensa no Supremo Tribunal Federal, fazendo parte da máfia do PSDB? Camila, o diagnóstico disso aí, quem deu foi o Bolsonaro. Ressuscitaram um morto político, não querem, de modo algum, um sistema eleitoral auditável e com impressão do canhoto e com apuração pública, e criam factoides para perseguir aqueles que se contrapuserem a esses fundamentos autocráticos que eles querem impor como sendo defesa da democracia, entre aspas, deles. Quem vai decidir isso no final das contas será o Bolsonaro. Ele que tem a força real para colocar o Brasil no rumo democrático. Então, eu diria que não é para as pessoas ficarem preocupadas com a questão do que vai ser decidido no Congresso Nacional. Zero preocupação. Renato, inclusive o Marco Aurélio, que saiu agora do Supremo, né? Na segunda-feira, parece que ele está se sentindo uma moçoila livre, porque ele anda falando umas coisinhas. E dentre essas coisinhas, o que merece maior destaque, além dele pedir para o Supremo tirar o pé do acelerador nas intervenções que eles estão fazendo nos outros poderes, foi que o Supremo ressuscitou o Lula quando tirou dele os processos, né? Tirou do Sérgio Moro, concluiu que o Sérgio Moro foi parcial, sendo que o processo passou por outras instâncias, ou seja, todo mundo é parcial, menos o desgraçado é ladrão, o resto é parcial. E aí jogou para uma vara de Brasília, que é conhecida por afagar alguns políticos, e ele falou isso, que o Supremo Tribunal Federal ressuscitou o Lula, que estava morto politicamente. Como a gente vê essa declaração de um ex-ministro tão recentemente né? Agora, acabou de sair do Supremo? Olha, ele está se mostrando um excelente analista político judicial. Então, ele está ali, está exercendo a liberdade de expressão dele, falando o óbvio. Coisa que o Bolsonaro já disse, vários outros que apoiam o governo já disseram, e o Marco Aurélio tem todo o direito de falar o óbvio. O que esse pessoal não entende é que eles não controlam o que vai acontecer lá na frente. Tem que combinar com o plano superior, se vão esticar ali, se o ex-presidente está saudável, se ele vai aguentar tudo isso, se ele chega até lá bem, se não vai acontecer nada demais com os ministros do Supremo, se eles vão continuar fazendo o que estão fazendo. Tem que combinar com os generais,
o Braga Neto, com o comandante da aeronáutica, que teve sua honra ali afetada por aquele garoto. Tem que combinar com o Bolsonaro, tem que combinar com um monte de gente. Né? Então, tem que combinar com o povo. Tem muita gente para combinar. Então, não é assim que funciona. Tem muitas variáveis aí em jogo, mas essas variáveis, esse pessoal entende que elas inexistem. Tem que confiar com as forças da natureza também. A gente não sabe o que vai acontecer aqui no Brasil. Então, eu diria que o Marco Aurélio tem razão na análise dele. Eu tô louquinha para ele ficar entediado e começar a falar, porque ele é um cara egocêntrico, né? Ele gosta de holofotes e agrados e adulação. Eu até dou adulação, mando presente, chocolate, flores, se ele resolver abrir a boca dele. Não, mas ele está certo, a gente pode falar. É melhor ele do que o outro que saiu. Ele é muito melhor do que o outro que saiu. Ele, pelo menos, é mais educado, né? Ele é irônico. Ele tem mais a ver com ele, tem mais um estilo de brasileiro, de carioca. Ele falando, doutor, eu compro chocolate, eu mando livro, eu mando bilhetinho, desejo até bom dia no grupo da família. Se ele quiser falar, sou todo ouvidos. Ele tem muita informação, obviamente. Ele sabe de muita coisa. Adoraria. E o que ele sabe certamente pode colaborar bastante com o Brasil. Não tem a menor dúvida em afirmar isso. Principalmente a respeito de um ministro cabecinha ilustrada. Doutor, eu queria finalizar o vídeo elogiando a mega operação do Ministério da Justiça, que conseguiu prender 1.200 pedófilos. Foi uma das maiores ações, inclusive o governo Bolsonaro é o governo que está fazendo as maiores ações já vistas na história do Brasil contra as drogas e contra o abuso infantil. Só o prejuízo que ele deu ao tráfico de drogas são incalculáveis. Agora a mega operação conseguiu prender 1.200 estupradores de criança. A operação aconteceu na sexta-feira, é chamada Operação Acalento e foi deflagrada na manhã de sexta-feira. Essa operação combate os crimes de violência contra crianças e adolescentes e cumpriu 528 mandatos de prisão e 293 de busca domiciliar em 1.047 municípios. De acordo com as informações do Ministério da Justiça, os 7.500 agentes da Polícia Civil envolvidos na ação prenderam mais de 12 mil pessoas e solicitaram 1.490 medidas protetivas. Então, fica o meu reconhecimento e o meu parabéns aos policiais civis e, claro, ao Ministério da Damares, o Ministério dos Direitos Humanos, que está com uma atuação admirável, forte contra esse tipo de gente. Doutor. Camila, eu sempre gosto de falar, ressaltar. As Forças Armadas e as polícias são as duas instituições mais importantes que a gente tem. Quando essas duas instituições funcionam, não tem qualquer risco de um país que pretende ser democrático descambar. Infelizmente, as narrativas, o direito implementado aqui no Brasil, sobretudo entranhado no inconsciente coletivo, de uma forma criminosa, tem dado as cartas e tem se aceitado por razões ali que não vou nem entrar nesse mérito. Mas isso está acabando. Uma forma da gente enxergar que está acabando é o fato dessa sujeirada estar toda à tona e está acontecendo essas operações feitas pela polícia em sigilo. O que está acontecendo aí, isso é uma coisa fantástica. Isso também justifica o porquê de se permitir, uma especulação que eu faço, o porquê de se permitir que meia dúzia de agentes federais fiquem cumprindo aberrações, alimentando o abuso de autoridade de órgãos como Judiciário, Ministério Público e, no caso, CPIs. Deixa esse pessoal alimentado, vai cumprindo as aberrações, esse pessoal é o lado sujo da polícia. Todas as instituições, agente ruim. Esse é o pessoal que eles estão ali no mesmo barco, eles estão se afundando sozinhos. Deixa o pessoal bom trabalhar, fazer o serviço, que na hora que houver a limpeza que o país precisa, todo joio será recolhido. Todo joio será recolhido. E o pessoal da polícia que está cometendo isso tudo será junto. E sobrará essa nata, a essência
a coisa boa, o trigo das polícias. É isso. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia e é daí para melhor. Né? Isso que está acontecendo não é só no Brasil, é no mundo todo. São operações sigilosas no combate à violência contra crianças, de todas as espécies, rituais, né? Rituais diabólicos aí também envolvendo isso. Então, tem muita coisa interessante aí para surgir. Parabéns à polícia. A polícia aí tem que ser, é um orgulho, tem que ser muito valorizada, sem dúvida alguma. Doutor, redes sociais, lives, onde te encontrar, como te acompanhar? Camila, Renata R. Gomes, no Bom Perfil, no Getter, YouTube, Telegram, Face, no Instagram, Renata R. Gomes Oficial, Twitter, Renata R. Gomes também. As pessoas me encontram batendo papo contigo, aqui sábado pela manhã. Quinta-noite também a gente está batendo papo, também, 10 da noite, aqui no teu canal, Geraldo aos Fatos. 8 da manhã, lá com o Emílio e com a Karina, nos bastidores de Brasília. E lá no meu canal, segundas e quartas às 21, terças e quintas às 18. E aos sábados também, às 21 horas, lá com a minha amiga psicóloga Ana Maria Olis. Normalmente é um papo que tende a ser mais leve, a gente fala de outras amenidades também. Então é isso. Se quiser meu zap também, se quiser mandar uma mensagem ou pegar minha trilogia, à vontade. Só mandar um zap para o 21 999 89 9657. Sobre a Ana Maria, a Cissa vai fazer uma live com ela agora, essa semana, e eu vou fazer outra. Só estou definindo o dia. Ela é muito gente boa, eu gosto muito dela, pessoa muito confiável, otimista. Uma amiga aí, amiga pandêmica. Fiz várias amigas pandêmicas, amigas virtuais, que a gente não se conhece fisicamente ali, mas virtualmente a gente está sempre juntos. Isso é muito interessante, né? A gente se conheceu também pós a pandemia, né, doutor? Pois é, amizade pandêmica, mas é para a vida, né? Isso que importa. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Deixem o like, comenta, curta, compartilha, manda para o titio, para a titia. Aos haters, um beijo especial, porque quanto mais vocês vociferam, mais o vídeo engaja. E eu agradeço vocês por isso, porque além de me dar engajamento, eu dou boas risadas com vocês. Rola até print, assim, às vezes, é bem legal. Então, pessoal, é isso. Um mega beijo no coração de todos. Hoje à noite tem a Cissa Bailey, às 10 horas da noite, por dentro dos Estados Unidos. Então, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho.